só quero é você. Eu vou falar pra todo mundo, vou falar pra todo mundo, eu só quero é você. Ô Madalena, 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 você é meu bem-querer. Eu vou falar pra todo mundo, vou falar pra todo mundo, eu só quero é você. Eu vou falar pra todo mundo, vou falar pra todo mundo, eu só quero é você. Estimado Baby, depois daquele show do Patrick Dumont e que você teve uma participação tão especial, e o Júlio Ramos nos presenteou no primeiro programa de 2017, voltamos hoje, né, com uma figura diferenciada no programa, estimado. Hoje temos um convidado especial, um jogador de vôlei profissional, né? Isso é bacana para Rio do Sul e para toda a região do Alto Vale, né? Prestigiar assim o esporte. Prata Nossa, da né? casa. Isso, bacana. Ou vamos dizer assim, ouro da casa, né? Prata porque nasceu, mas ouro porque é um grande profissional. E hoje, realmente, no segundo programa do ano 2017, o Na Boca do Povo traz uma figura diferenciada, como a gente sempre procura, né? Trazer uma cara diferente, um cara diferenciado, uma figura diferenciada e que tem um destaque, um notável destaque. E hoje nós estamos aqui com o estimado que nasceu em Rio do Sul em 1987. Tem como irmão a Juliana e o Júnior, solteiro, atleta profissional de voleibol masculino. Estudou no Henrique Fontes, no IMA, no Energia. Católico, torcedor do Flamengo, gosta de churrasco com batata frita, bebida Coca-Cola, música pagode, hobby muita praia, admira a lealdade e detesta a falsidade. Estamos com ele, André Luiz dos Santos. O André, o filho da Carmen do Schmidt Calçados, Cis Calçados, que a gente conhece a vida toda, e do nosso Valdeci dos Santos. O Chula do nosso saudoso Juventus. Do Rio do Sul, um pouquinho mais na frente, do Velo Clube em São Paulo. O Chula que veio lá do sul do estado de Santa Catarina para brilhar no futebol profissional de saudosa memória, que foi o nosso moleque travesso, o Juventus Atlético Clube. Juventus que já foi, já não existe mais, mas a história fica. Quem jogou muito, quem foi craque, e o Chula, o nosso Valdeci, foi um dos craques. E é pai do nosso estimado, do nosso convidado André Luiz dos Santos, jogador de vôlei profissional, perambulou pelo Brasil, pelo mundo e ainda joga. Estava há poucos dias na Indonésia e vamos conversar muito com ele sobre toda essa história. Obrigado por ter vindo, estimado. Primeiramente, obrigado, Neri, pelo convite, né? Você é uma pessoa que eu tenho muito carinho, a gente convive desde que eu era pequenininho, né? Na época de torneio de verão. E até vim aqui no programa que a gente conversou há muito tempo atrás com meu pai. 1999, né? Verdade, era pequenininho. Tinha 12 anos. 12 anos. Então, primeiramente, muito obrigado aí pelo convite. Vamos bater um papo legal aí. Vamos conversar sobre a história. Como eu dizia, prata da casa, ouro da casa. É daqui, é nossa gente, é de Rio do Sul, é do Alto Vale. É catarinense. Então, estimado, como é que tudo começou? Você, pai jogador de futebol, 2 filhos homem, uma mulher, a Juliana, você e o Júnior, e ninguém foi para o futebol. Ninguém foi para o futebol. Você foi para o voleibol. Como é que tudo começou isso? É que ali na minha casa, o meu pai, como foi atleta profissional, sempre estimulou todos os filhos a fazer esporte. Não só para a intenção, vai ser um jogador, alguma coisa, mas para ter um desenvolvimento e saúde também. Então, eu desfilei por todos os esportes possíveis. Fiz natação, judô, futebol, gosto muito, jogo, gosto de bater uma bola, mas não quis seguir porque por causa da minha altura me colocava de zagueiro. Na época eu não gostava de jogar atrás, então descartei. Até que a minha irmã jogou vôlei aqui em Rio do Sul também. Juliana, né? Disputava campeonato, a federação, tudo.
Aí foi a última coisa que eu fui tentar e que eu me apaixonei. E tô aí até hoje. Você começou nas categorias de base aqui em Rio do Sul, na nossa Fundação Municipal de Esporte. Na época, não sei se era CME, Comissão Municipal, mas enfim. Mas você começou ali no ginásio Artemir Velho do bairro Canoas. O bairro que você nasceu, onde você vive a vida toda. Na verdade, o vôlei masculino é no ginásio Dom Bosco. No Dom Bosco jogava? Isso, com o Mafle ali. Mas era da fundação, né? Era da fundação. Era da fundação, né? Isso. A fundação dava um suporte O pra Mafle gente. continua até hoje fazendo esse trabalho da gurizada, né? Sim, o Mafle, eu tenho que ressaltar que ele é um guerreiro e um apaixonado pelo esporte. Sempre quando eu venho, eu dou uma entrevista, eu sou obrigado a falar dele, até em questão de agradecimento, que é uma pessoa maravilhosa, que tem um projeto fantástico. Além de ser um ótimo treinador, ele educa a garotada, dá lições de vida, disciplina, como você conviver em grupo. E o esporte, você sabe, ele é uma ferramenta de inclusão social, né? Não só para produzir jogadores, mas para produzir cidadão para o mundo, né? Sem dúvida. Pessoas profissionais. Aliás, o voleibol me chama a atenção, o André, e eu falo isso muito quando a gente conversa sobre o nosso vôlei feminino. Estamos aí há 5 anos na Liga, na Superliga Nacional, e você é do vôlei masculino. Eu sempre falo, eu faço sempre essa comparação com o futebol. Nós somos, a maioria do povo brasileiro gosta do futebol, é apaixonado por futebol. Mas a gente percebe que no futebol, de tantas lambanças, de tantas encrencas, brigas de torcidas, mortes de torcedores, isso a gente se depara toda semana. E a gente percebe que no voleibol, que me parece que é o segundo esporte hoje no Brasil, depois do futebol, me parece que é o voleibol, independente se é masculino ou feminino, até porque o Brasil sempre teve grandes jogadores e grandes seleções e grandes equipes do voleibol profissional, tanto masculino quanto feminino, e me chama a atenção essa coerência do respeito com o torcedor, do respeito com o adversário, da educação que esses atletas têm, tanto masculino quanto feminino, e a gente sempre ressalta ali quando a gente comenta lá na Rádio Mirador às sextas-feiras sobre o voleibol. Como é diferente do futebol. Um esporte coletivo e que você não vê briga, você não vê encrenca, você vê respeito, você vê carinho. Os jogadores, as jogadoras tratam o torcedor com o maior carinho, fazem questão de tirar fotografias, fazem questão de dar uma entrevista. Ao passo que no futebol, o jogador, com todo respeito, não são todos, mas hoje, antigamente era muito diferente, bota um fone de ouvido aqui, passa no meio do torcedor e nem olha para o torcedor. Essa diferenciação é uma coisa que no futebol está difícil de mudar, né, estimado? Neri, eu acho que tudo passa por princípios, né? Eu acho que pela educação. Tanto é que, por exemplo, no meu caso, quando eu fui novo para São Paulo, na época o maior clube do Brasil, que era o Banespa, e lá você era obrigado a estudar. Se você reprovasse, você podia ser o melhor jogador que tivesse no time, se era mandado embora, por exemplo. Então eles tinham esse cuidado com a escola, com a educação. Eu acho que tudo começa por aí. Se você tem educação, você vai... Lógico que você quer ganhar do seu adversário, mas sempre com respeito, né? Eu acho muito difícil. Eu acho que poucas vezes eu vi um incidente de briga, essas coisas em ginásio. Muito difícil mesmo. E em relação ao futebol, acho que também o futebol... ele tem um fanatismo maior, né, Neri? Às vezes a pessoa, quando passa por estágio de fanatismo, e acaba cometendo loucuras pelo seu time e desencadeando brigas, essas coisas que a gente condena, claro. Né? Aqui eu tô com a camisa do... Pode pegar a camisa aqui, você... Foi a sua... Quando você surgiu em Rio do Sul, bom, fui pro voleibol, cresci aqui em Rio do Sul com vôlei, com a idade de quanto? Que idade que você tinha? Eu comecei a jogar com 10. Com 10 anos? Mas começou a ficar mais sério com 14. Com 14. Quando é que você foi para São Paulo? Eu fui com 16, em 2003. 16 anos? Você foi direto pro Banespa? Eu fui direto pro Banespa. Para essa equipe aí, para essa equipe aqui, o Banespa. Banespa, isso. É que eu fui convocado para seleção catarinense em 2002, infantil. Aí joguei o campeonato lá. Aí eles têm olheiros, né? Manda os olheiros ver os jogos, gostaram de mim. E lá já tinha um amigo que jogou aqui em Rio do Sul também, o Diogo, que é de Fraiburgo. Aí o técnico perguntou para ele, e o André, como é? Ele falou, não, pode trazer que eu garanto que é bom. Aí entraram em contato comigo, fiz aquela famosa peneira que tinha. A peneira. Ia cerca de 2.000 atletas fazer para passar 5, 6, e você às vezes passou? 10. Eu passei, meu pai foi comigo aquela vez, foi bem emocionante, assim, foi um
um momento que eu lembro com bastante carinho. Quem era o treinador do Banespa naquela oportunidade? Na categoria de base, que me selecionou era o Alexandre Stanzioni, que foi vice-campeão da Superliga ano passado com o Brasil Quirim. E da equipe adulta era o Mauro Grasso, que hoje não está trabalhando. E quando é que você acessou a equipe principal do Banespa? Sempre, mesmo na base, a gente sempre tinha contato, né? Às vezes machucava alguém, subia para treinar. A primeira vez que eu tive contato com eles foi 2004. 2004. Alguém machucado e chama para treinar, mas efetivamente em 2006 para 2007. A altura é tão preponderante assim? Você tem que altura? 1,95. 1,95. É muito preponderante? Olha, Neri, hoje a nível internacional, assim, tem que ter uma certa estatura, porque o vôlei ficou muito físico. Claro que o Brasil não é, se for ver na Olimpíada, não é o time mais forte, não é o time mais alto, apesar de ter ganhado bastante em estatura, mas mesmo assim não é do mais alto e mais forte. Lógico que a qualidade vai reinar sempre, né? A mesma coisa se você for falar no futebol, por mais que a nossa seleção na última Copa não foi o que a gente esperava, né? Mas a qualidade sempre vai reinar, não adianta. E o Brasil produz isso com maestria. Quem é assim pra você? Tá, vamos dar uma sequência na conversa dessa. Você saiu do Banespa, você foi pra onde? Quanto tempo você ficou no Banespa? Eu fiquei de 2003 a 2008, só que nesse meio tempo o Banespa mudou para São Bernardo e virou Santander, né? Virou Santander. Que o banco foi vendido, aí virou Santander, aí Santander, São Bernardo, aí de São Bernardo eu fui para São Caetano em 2009. Então você ficou 5 anos em São Paulo. Isso. Saí, depois voltei. Você foi para onde quando saiu de São Paulo? De São Paulo, de São Bernardo eu fui para São Caetano, aí de São Caetano eu vim para Blumenau. Ah, você teve também no vôlei Blumenau, Tive né? em Blumenau, e de Blumenau... Era um bom projeto, Blumenau? Era um bom projeto, mas ali eu não tive sorte porque cometeram um erro e não fizeram a minha inscrição na Superliga, que eu cheguei na semana que acabava a inscrição e acabei só treinando aquela temporada. Não pudesse jogar, pude porque não podia jogar nem em outra equipe daí. Nem em outra equipe, que fecha... E de Blumenau foi para Portugal depois. E um momento importante, eu vi aqui você tem uma camisa aqui, ó. Essa camisa, Seleção Brasileira não, né? Não, essa é do CIB, de Oman. Mas você teve uma passagem, depois você vai falar dessa aqui. Você teve uma passagem na Seleção Brasileira, né? Na Colômbia, né? Eu tive Era mundial? Na Colômbia foi sul-americano. Sul-americano. Eu vi que nós temos aqui alguma coisa de fotografias aqui, ó. Isso aqui é na Colômbia? Isso aí. Se dá para dar um close aqui, o estimado? Quando fomos campeões sul-americanos. Campeão sul-americano? Em cima da Argentina. Era sub-17, Sub-18. Sub-18? Isso. Aqui também é na Colômbia, então também. Também na Colômbia, no mesmo título. Foi a primeira convocação? Foi a primeira convocação. As seleções de base eu fui todas, né? Sub-18, sub-20. Mas nesse meio tempo eu tive a infelicidade de ter 2 lesões graves, né? Que eu operei o joelho e o tornozelo. Olha lá, coisa, você tá de cabeça botando a medalha lá, né? Isso. De cabeça baixa lá, né? Olha só, esse momento, seleção, ele te dá o quê? Além do, claro, convocação é convocação. Quem é que não quer ser convocado por uma seleção do seu país, independente se é voleibol, se é futebol, se é... Enfim. O que ele te dá além disso? Te dá a vitrine, te dá uma credibilidade maior como jogador profissional, tecnicamente falando, que se foi convocado é porque tem muita capacidade, aptidão, é jogador de sucesso, vive um bom momento. Em dinheiro, o que representa isso sendo convocado para uma seleção? Olha, Neri, nessa idade ali, financeiramente não muda muita coisa, porque a gente ainda é categoria de base, né? É diferente de um futebol, já que na categoria de base atletas ganham como se fosse hoje já profissionais, ganha um né? monte. No voleibol é diferente. Claro que os clubes ficam de olho principalmente nos jogadores que fazem parte do plantel da seleção de base, né? Isso é óbvio. Mas assim, o que eu posso ressaltar assim que dá mais é a emoção, sabe? É um sonho, né? Quando eu comecei a jogar aqui em Rio do Sul, a gente só perdia tomar uma porrada de Blumenau. O meu sonho era ganhar de Blumenau. Até que a gente foi campeão estadual aqui em Rio do Sul, ganhando deles.
Aí você vai projetando para frente. Meu sonho agora é ir para uma grande equipe. Fui para o Banespa. Meu sonho agora é chegar na seleção. Chegasse na seleção. Quando você vai alcançando uma etapa, você vai jogando seu sonho mais para cima. Mais pra cima, né? Esse aqui tem um jornal aqui, o El País, Santiago de Cali, isso aqui é Colômbia? É na Colômbia. Na Colômbia? Foi engraçado que a gente tinha jogado contra o Chile um dia antes. Aí no outro dia a gente vai, faz um treino para não ficar parado e tal. Eu tava cansado, até com a cabeça encostada no vidro, assim, parado no sinal. Eu olhei o ambulante vendendo o jornal e eu tava na Você tá na capa, né? Tá lá na tela, lá. Você tá na capa lá dando uma cortada. E o que tá atrás na foto comigo é o William Refati, que é o meu irmãozão, que jogou comigo aqui em Rio do Sul também. Começamos junto aqui. Mas e o Com William o daqui? Mafra. O William é de 3 de Maio, Rio Grande do Sul, mas ele começou a jogar aqui. Aí ele começou a jogar aqui, Começou a jogar voleibol aqui. E tem essa foto aqui, que eu não sei se foi para dar passado para produção. Você está aqui com o Maurício. Maurício. Com o Maurício. Esse foi um grande ídolo seu? É um dos, Neri. Eu tenho alguns ídolos, assim. Eu tenho, do começo, quando eu comecei a jogar, que eu admirava muito, que não é tão famoso para o público, assim, mas é o Axé e o Joel, que é 2 ídolos que eu tinha, que foi bem na época que eu comecei a jogar, e nos anos 2000, que o Joel praticamente classificou a seleção brasileira para a Olimpíada. Aí depois tem, que eu admiro muito, Giba, claro, Nauber e o Maurício. Esse pessoal você conviveu bem próximo? Convivi, cheguei a treinar com o Nauber no... O Alberto tem o quê? Mais de 2 metros, né? Não, o Nauber tem a minha altura, A tua altura, 1,95. Com o Nauber eu cheguei a treinar em São Bernardo. Quando, São Bernardo, né? Às vezes machucava alguém. Como é que é? Para nós encerrar esse bloco, nós vamos ao intervalo, Baby tocando aquelas musiquinhas lindas para nós, maravilhosas. Como é que é chegar próximo desses caras? Quando você chegou próximo desses caras, esses caras eram muito famosos já. Esses caras eram jogadores de nível mundial, de seleção, de Olimpíada. Como é que é conviver com esses caras? Porque a gente sente que no vôlei não é aqueles malas que a gente vê em alguns outros esportes. E notadamente eu volto a falar, futebol infelizmente tem muito disso. Olha, no primeiro contato assim é de extrema admiração, até você fica nervoso até para treinar, você fala, pô, tô treinando com o meu ídolo, né? Com as feras, com o seu ídolo, né? E ficava admirado, assim, de ver de perto as coisas que ele fazia, assim, você fala, como é que pode? Aí São muito simples, pessoal, simples. São. Eu costumo falar que os que são de verdade mesmo, acima da média, eles são simples. Eles sabem tratar o povo. Quem acha que é algo a mais, esse realmente não... Mas no voleibol tem muito pouco disso, né? Pode ter alguma mala no meio, mas é muito difícil. Eu, pelo menos, não percebo. No vôlei feminino, que a gente acompanha há 5 anos aqui em Rio do Sul, e acompanha as grandes estrelas do vôlei nacional e mundial que jogam no Brasil e vêm aqui a Rio do Sul, com a maior simplicidade do mundo, conversando com todo mundo. Eu acho muito difícil também. No vôlei, realmente, os atletas são muito educados e tratam todo mundo bem. Até porque a gente tem que impulsionar o nosso esporte, né? O vôlei saiu de terceiro esporte para segundo esporte não por acaso. As conquistas da seleção ajudaram e tal, mas os atletas têm esse comprometimento de tentar alavancar o esporte. Isso vai desde você atender as pessoas que vão ali para te ver jogar, usar com respeito a camisa da instituição que você veste, em tudo, né? Engloba, é um conceito geral que você tem que se enquadrar dentro dele, né? É verdade. Nós vamos ao nosso primeiro intervalo, estimado André Luiz dos Santos, nosso André do voleibol masculino profissional Brasil e mundo afora. Depois do estimado Aloísio Baby Felizardo. Do meu sertão eu vou te contar, levando a vida eu passo a vida a cantar. Do meu sertão eu vou te contar, levando a vida eu passo a vida a cantar. Um abraço e o calor do teu olhar, uma cantiga brotar na alma da gente. É muito amor e tenho lenha pra queimar, e deste jeito levo minha vida pra frente.